Boa noite, meu nome é Yuri. Hoje eu vou falar sobre as garantias processuais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando o adolescente for o autor do ato infracional, estará sujeito a uma ação socioeducativa, que tem por finalidade a aplicação de uma medida socioeducativa. As garantias processuais previstas em favor desse adolescente devem ser observadas na aplicação da medida socioeducativa. Esses direitos são os mesmos que os adultos possuem, e mais alguns, em razão de sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. As garantias são previstas expressamente nos artigos 110 e 111 do ECA. Artigo 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Isso quer dizer que o adolescente terá o direito a um processo com todas as etapas previstas em lei e todas as garantias processuais, tendo assim seu direito à ampla defesa, onde ele pode se manifestar, se defender. São assegurados, artigo 111, são assegurados ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Inciso 1. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente. O adolescente infrator tem a garantia de ter todo o conhecimento do que foi atribuído a ele no ato infracional, mediante citação ou meio equivalente. A atribuição do ato infracional ocorre na peça processual chamada representação, que é a peça inicial da ação socioeducativa. Ela é elaborada pelo promotor de justiça. É atribuição exclusiva do promotor de justiça, não podendo ser proposta pelo procurador da República, por exemplo. Assim como o julgamento será feito pelo juiz da infância e da juventude. Essa representação pode ser escrita ou apresentada de forma geral, em sessão diária instalada perante a vara da infância e da juventude. No artigo 182, parágrafo 1º e 2º do ECA, estão descritos os requisitos da representação, e de acordo com eles, não há necessidade de prova pré-constituída da autoria e da materialidade do fato, pois esta prova produzida no decorrer da ação socioeducativa. A representação poderá ter, se necessário, rol de testemunhas. Se a representação não observar os requisitos do artigo 182, ela poderá ser indeferida pelo juiz, seja pela inépcia ou por outro motivo, aplicando o CPC subsidiariamente nesses casos. Inciso 2. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Os adolescentes têm os mesmos direitos que os adultos, inclusive na ação socioeducativa. É a igualdade de armas. Se foi produzido provas de um lado, deve-se dar oportunidade para outra parte ter conhecimento dessa prova e produzir também as provas que achar necessário. Tem o direito de se confrontar com vítimas e testemunhas. Igualdade entre acusação e defesa. Adolescente é sujeito de direito, não é objeto de proteção, pois quando era objeto de proteção no antigo Código de Menores, todas as medidas tomadas era para protegê-lo. Hoje, adolescente é sujeito de direito, tendo garantia ao devido processo legal, direito à liberdade, ou seja, há uma igualdade de armas. Inciso 3. Defesa técnica por advogado. A participação do advogado é imprescindível à administração da justiça. Já está previsto na Constituição Federal. No ECA também há essa mesma previsão no artigo 207. Inciso 4. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei. A Defensoria tem uma atuação muito importante nesses casos. Essa assistência deve ocorrer não só para a ação de conhecimento, mas também na execução de medida socioeducativa. Inciso 5. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente.
O adolescente pode requerer sua oitiva pelo juiz, pelo promotor, delegado, o defensor e até o diretor de uma unidade de internação. Imaginem um adolescente que foi internado provisoriamente. Como ele poderia passar informações ao seu defensor se ele não pudesse ser entrevistado pessoalmente por ele? Seria impossível. Inciso 6. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Deve-se entender que essa referência diz respeito tanto à fase administrativa quanto à fase judicial. Na fase administrativa, porque pode ocorrer um caso em que o delegado entenda que não deve liberar esse adolescente aos seus pais, e sim mantê-lo internado até que ele possa ser apresentado ao promotor de justiça, o que deve ocorrer o mais rápido possível. Se essa apresentação não puder ser imediata, o adolescente deverá ser conduzido a uma entidade de atendimento, e em caso de não possuí-la naquela localidade, deve permanecer na unidade policial, devendo ser apresentado ao promotor de justiça no prazo de 24 horas. Mesmo nesse momento, ele pode requisitar a presença dos pais. Tutela-se aqui a liberdade. No artigo 110 do ECA, temos as garantias gerais. No artigo 111 do ECA, verificamos as garantias específicas. Assim, mesmo que o artigo 111 não existisse, as garantias nele previstas existiriam mesmo assim, pois todas são garantias do devido processo penal. O rol do artigo 111 do ECA é meramente exemplificativo.